Come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eye? Yeah. Oh, Lord, say we run down to the door. Yeah, someday we run you down to the floor. And they will run you down to the floor. Yeah, no more. And where down we go. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, pessoal. Estamos começando aí uma série de lives essa semana e a primeira é sobre profissão. Vamos falar um pouquinho aí sobre profissão. Esperar só mais um minutinho aí para ver quem mais chega aí, pra gente começar esse conteúdo bacana aí. Enquanto isso, cafezinho. Muito bom dia, muito bom dia. Coloca para mim aqui nos comentários, por favor, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Legal, legal. Então vamos começar então nossa live aqui sobre profissão. Eu comecei a live quando eu estava divulgando. Teve uma pessoa que falou comigo assim, muito cedo, né? 7 horas da manhã. Depende do que é muito cedo, né? Tem pessoas que acordam às 8, às 9, independente do dia, né? Eu tenho o costume de acordar às 4h30, 5 horas da manhã. Então, para mim, já tem uma vida aí por trás desses 7 horas da manhã. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui sobre profissão? Escreve para mim aqui nos comentários qual que é a sua profissão. A sua profissão atual, com o que você trabalha atualmente. E isso é muito importante porque eu estava fazendo uma pesquisa que eu assustei com esse dado, que é muito importante, é que 90% das pessoas no Brasil, segundo uma pesquisa do Fred Machado, que é o autor do livro É Possível Se Reinventar, 90% das pessoas no Brasil não estão satisfeitas com o que fazem hoje, profissionalmente. Eu assustei demais, porque 90% é muita coisa. Eu tinha mais ou menos noção disso, tá? Mas eu não sabia que era tão alto, porque de vez em quando eu faço alguns estudos disso e faço também do que eu trabalho. Tem muitas pessoas de clientes que eu vejo que não estão satisfeitos com a profissão que atua. E aí, quando eles chegam até mim, eles estão querendo uma ajuda para buscar uma outra coisa. Buscando um caminho para buscar aí uma outra coisa onde ele seja mais feliz, né? Então, é muito alto esse 90%. Aí tem uma outra pesquisa que fala que 72% das pessoas no mundo não trabalham com o que gostam.
Isso é uma pesquisa da Gallup, que é uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, 72% das pessoas no mundo não trabalham com o que gostam. É muito alto. É muito alto. Você imagina que quando você está fazendo qualquer escolha de alguma coisa, pensa em alguma coisa que você está comprando, tá? Eu vou comprar uma mochila, por exemplo. Eu vou buscar uma mochila do jeito que eu gosto, né? Tem gente que gosta de mochila de couro, tem gente que gosta de mochila de nylon. Então, quando eu vou buscar na minha profissão o que eu quero trabalhar, também tem que ser assim. Tem que ser trabalhar com o que a gente gosta, mas normalmente, que aí é uma pergunta que eu faço para você, é que você está sendo o que você pode ser, o que você quer ser, ou você está sendo o que dá para ser? Quando eu falo você está sendo o que dá para ser, é a questão de eu tô fazendo o que sobrou para mim. E não é isso. A vida não é isso. A vida é eu ser realmente o que eu quero ser. Porque se eu ficar sendo o que dá para ser, várias épocas da minha vida eu vou estar diferente, fazendo coisas diferentes. E aí as pessoas ficam pra gente assim, e aí, cara, como é que você tá? Como é que você tá trabalhando com o que agora? Você não tem uma identidade com relação à profissão. Não estou falando que você tem que ficar trabalhando com determinada coisa pro resto da sua vida. Não é isso. É a questão de escolher o que eu quero ser, entender o que eu preciso fazer para ser aquilo que eu quero ser, e aí treinar bastante. Ontem, inclusive, eu fiz um vídeo com meu filho que ele já tem isso na ponta da língua, a questão de saber esse tipo de coisa. O que eu sempre falo com ele é o seguinte: você precisa saber o que você quer. E a partir do momento que você sabe o que você quer, você precisa entender como que faz aquilo que você quer, para que você treine bastante, vai se capacitar, vai fazer curso, vai fazer uma faculdade, vai fazer o que for, para você ser muito bom naquilo que você escolheu ser. Sabe? Então é questão de entender o que você gosta de fazer, o que você quer. Então a profissão vem muito disso, né? A profissão ela vem muito disso. Quando eu estou escolhendo uma profissão, lá atrás na minha vida, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, num lava-jato de um irmão de uma tia. E foi um lugar que me trouxe bastante experiência. Além de lava-jato, ele trabalhava com compra e venda de carro, então eu fui aprender um monte de coisa sobre carro. Eu já amava carro, eu passei a amar ainda mais. A questão de saber se um carro foi batido ou não. Então isso vem lá de trás. Então naquela época, eu fui para aquele lugar trabalhar com aquilo que era o que tinha. Eu não saí procurando emprego e escolhi o que eu queria, não. Pintou lá, eu fui trabalhar lá. E aprendi muito, sou muito grato a esse meu primeiro trabalho. E aí, eu tive uma oportunidade de trabalhar como office boy. E aí, como office boy, eu trabalhava ainda no Lava Jato, mas eu tive a oportunidade de escolher ir ou não. Só que eu queria alcançar, eu queria voar mais alto. Se ia ganhar mais ou menos, naquela época, pouca diferença fazia. Eu queria conhecer outras coisas. Eu queria entender mais do mundo, entender mais de outras coisas. E foi o que eu fui fazer. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia de empresa, e onde eu fiquei até os meus 20 anos. Então lá eu fui subindo de cargo, então cheguei lá gerente administrativo. E daí eu podia escolher continuar lá ou não. Eu resolvi sair de lá e fui buscar outras coisas. Fui buscar outros céus, na verdade. Então o que acontece? Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, e a gente, no início da nossa vida, quando a gente está escolhendo esse tipo de coisa, o que acontece? Aparece muita coisa pra gente. Então quando está aparecendo as coisas, você faz o quê? Você testa. Você testa o que eu gosto de fazer. Tem pessoas que começaram a trabalhar em um lugar lá no início da sua vida, da sua trajetória profissional, e traz isso até hoje, continua trabalhando numa empresa assim até hoje. Tem algum problema nisso? Não. Quem tem que entender isso é a pessoa, ela tem que olhar para trás, olhar para a trajetória profissional dela e entender, ela está feliz? Ela foi uma pessoa feliz fazendo o que ela faz? Porque se foi, tá tudo certo.
Porque para muita gente, o que é ser feliz no trabalho é isso aqui, ó, é dinheiro. Ah, se eu ganho bem, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito o mau humor do chefe, eu aceito não ter folga, não ter férias. Então isso vai de cada um. Só que o que eu trago para vocês aqui é o seguinte: o Alisson hoje, ele trabalha com o que ele ama fazer. Eu hoje trabalho com desenvolvimento humano, eu desenvolvi um produto, um serviço, para que as pessoas pudessem se capacitar, para onde eu ajudo as pessoas a melhorar a vida delas na questão de que entender um pouco mais sobre o planejamento organizado. Então hoje o Alisson ama fazer o que faz. Eu faria de graça hoje, se não fossem os meus sonhos, os meus objetivos, né? Então, por isso que eu venho falar isso aqui para vocês hoje. Olha para a sua profissão hoje. Quem quiser pode escrever aqui nos comentários o que você trabalha atualmente. Olha para a sua profissão hoje e vê qual que é o seu grau de felicidade. Ah, eu sei lá qual que é eu sou feliz. Mas tem gente que não tem grau de felicidade. Tem gente que não sabe o que é ser feliz. Por que não sabe o que é ser feliz? Porque a questão da felicidade, isso aí é um assunto para outra live, mas a questão da felicidade é você saber o conceito de felicidade. Quando você sabe o conceito de felicidade, você sabe se você é feliz ou não. Então, esse é o detalhe. Isso é o bacana do negócio. Então, quando eu pergunto para você, hoje você está sendo o que você quer ser, o que você pode ser, ou você está sendo o que sobrou para você ser? Porque quando a gente está sendo o que sobrou para a gente vai indo muito na moda, vai na modinha. Hoje, o que está dando dinheiro hoje é mexer com Uber. O que está dando dinheiro amanhã é mexer com van. Essas vans que param em ponto de ônibus e saem pegando passageiro. Ah, o que está dando dinheiro hoje é investir em bolsa de valores. Então a pessoa sai pulando de galho em galho. E aí não cria uma identidade profissional. Ah, qual que é o problema disso? Ah, eu gosto de trabalhar com isso, com aquilo, eu gosto de estar trabalhando cada vez na época da minha vida com alguma coisa. Não tem problema nenhum, desde que você se sinta realizado e se sinta feliz com isso. Se não te incomoda o fato de você não ter uma profissão, mesmo uma profissão onde você fala, por exemplo, eu sou engenheiro, e aí você tem uma trajetória como engenheiro a sua vida toda, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, eu sou vendedor. Então, hoje eu estou vendendo rotativo, amanhã eu estou vendendo computador, depois de amanhã eu estou vendendo celular, depois de amanhã eu estou vendendo mochila. Não tem problema. Ah, eu sou vendedor de qualquer produto, é o que está me dando dinheiro naquele momento, é o que está me dando conforto naquele momento, tá tudo certo. Mas tem gente que gosta de ter uma identidade profissional, que é a questão de... Há muitos anos atrás, tinha os vendedores de livros, vendedores de Barça, né? Que eram os livros que nós tínhamos de pesquisa antigamente. Então, o cara é vendedor de Barça a vida inteira. Muitos pararam no meio do caminho porque a Barça acabou, né? Porque aí veio a internet e com a internet a gente conseguiu ter Barça e muito mais, né? Para pesquisar. Hoje nós temos estamos aí na tecnologia da informação. Nós temos tudo em nossas mãos a qualquer momento, né? Então a Barça ficou para trás. Então, o que é a questão? É de entender o que você gosta de fazer. Quando eu estou te falando que o Alisson hoje faz o que ele ama fazer, é verdade. Eu faço hoje o que eu amo fazer e faria de graça se não fossem os meus sonhos objetivos, como eu já falei aqui. Então, vamos lá. Entenda quem é você com relação ao trabalho. Que tipo de coisa você gosta de fazer? Que tipo de coisa te deixa eufórico? Que tipo de coisa te deixa animado ao falar em trabalho? Eu quis, na minha vida, passou na minha cabeça em ser piloto de avião. Só que eu estava muito, eu acredito que na empolgação, porque eu trabalhava num escritório de advocacia de empresa, que o dono do escritório tinha avião, e o piloto ficava lá de vez em quando, a gente batia papo, então eu tinha vontade de ser piloto. Mas eu hoje analiso o seguinte, eu não queria tanto ser piloto, não, porque senão eu tinha ido atrás e feito. Ah, é caro para tirar um brevet hoje, é caro, mas você gera recurso para isso. Como que você gera recurso para isso? Você trabalha. Então você vai canalizar as suas economias, o seu dinheiro para estudar aquilo. Como qualquer faculdade hoje que você vai fazer também custa caro.
né? Então, ser piloto de avião não seria nenhum bicho de sete cabeças. Mas eu não fui. Eu nem procurei saber o que fazia. Porque, na verdade, eu acredito que eu não queria tanto igual eu imaginava. Então, era uma frustração que eu tinha de jovem, que eu trazia isso comigo, que eu ressignifiquei isso. Porque eu acreditava que não era tanto aquilo que eu queria. Então, eu consegui ressignificar isso. Porque senão se a gente fica carregando isso pro resto da vida, fica levando, fica trazendo mais um monte de problema com esse tipo de coisa. São as coisas que a gente traz à vida aí que a gente nem sabe. Tem muita gente que nem sabe. As crenças limitantes, os traumas que traz aí da infância. Então, é muito importante você saber o que você gosta de fazer. Eu conheci uma época, eu bebia, e eu estava num boteco uma vez, e aí chegou um cara lá, esses caras que recolhem lixo, né? Os lixeiros, né? O cara chegou para pedir água nesse boteco que eu tava, mas uma felicidade que aquilo não cabia dentro dele. Foi muito legal, porque desde essa época, isso deve ter mais ou menos uns 20 anos, eu acredito, ele chegou lá, pediu água, e enquanto ele estava tomando a água, ele falou assim, eu achei o trabalho da minha vida. O cara era mais novo que eu, era um moleque novo. Eu achei o trabalho da minha vida. Aí as pessoas perguntaram, é mesmo? Tal. Ele falou assim, não, bacana demais, eu tô super satisfeito onde eu tô e eu vou ser lixeiro pro resto da minha vida. E eu achei aquilo muito engraçado e muito legal. Engraçado não, eu achei muito legal por quê? Onde muitas pessoas falam assim, eu jamais seria um lixeiro, eu jamais sairia correndo atrás de caminhão de lixo para fazer uma coisa dessa. O cara se encontrou ali. Eu nunca mais vi, mas pela empolgação que ele estava naquele momento, é muito possível que ele esteja lá até hoje, ou é muito possível que ele já tenha até aposentado. E o cara se encontrou. Então é isso que eu estou te falando, que você precisa fazer. É entender o que você gosta de fazer e fazer o quê? Estudar para aquilo, se capacitar para tal profissão, para que você consiga realmente dar o seu melhor, para que você seja um excelente profissional. Porque hoje, gente, profissional mais ou menos está lotado aí. A gente vê isso, sabe quando? Quando a gente precisa de um atendimento em algum órgão público, a gente vê algum atendimento em algum lugar, como por exemplo um Detran, órgãos públicos, né? Lugares que você vai e as pessoas parecem que estão te atendendo por obrigação. Por que isso? A pessoa, ela entendeu na vida dela que ela queria ser funcionário público, concursado. Então ela foi fazer algo que ela nem gostava, mas é o que tinha. Então quero fazer concurso público, vou ver vaga para que tem. Tem vaga para tal coisa. Vou estudar, fazer concurso, vou passar e tô garantido o resto da minha vida. Que hoje isso aí já caiu por terra, né? Que a pessoa concursada hoje ela não tem garantia de emprego aí pro resto da vida igual era antigamente. Então nós temos que pensar o quê? Esse tipo de coisa, quando você vê esse tipo de pessoa atendendo você mal, atendendo as pessoas mal, é porque são pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho. Então essas pessoas, só que elas pensam no dinheiro, na segurança que ela tem, para ela não procurar uma outra coisa. Mas eu já ouvi um monte falando assim, quando eu aposentar disso aqui, aí realmente eu vou fazer o que eu gosto. Só que, gente, isso é muito triste. Como que você vive uma vida fazendo algo que você não gosta para depois que você aposentar, você fazer... Depois que você aposentar, você vai fazer algo que você gosta? Olha que incoerência, né? Então eu vivo uma vida inteira fazendo o que eu não gosto e quando eu aposentar eu vou fazer algo que eu gosto. Quando você aposentar, você tem que divertir, você tem que aproveitar a sua vida, que é algo que você deve fazer também na sua trajetória. Tem muita gente que fala, depois que eu aposentar, eu vou viajar o mundo. Por que você não viaja o mundo agora, enquanto você ainda trabalha? Qual que é o problema? Você tem férias, você tem o tempo de férias, você tem o salário de férias. Por que não fazer isso enquanto ainda trabalha? Façam um planejamento organizado das suas férias. Aí você vai conseguir fazer algo que você não faz hoje e algo que você está enxergando lá na frente quando você aposentar.
Tem algum problema você viajar depois que se aposentar? Claro que não. Mas você pode viajar durante o tempo que você trabalha também. Correto? Então, olha só, a questão do que eu estava falando aqui. As pessoas fazem concurso público que não tem problema nenhum, mas normalmente ela não tem lá uma área específica que ela gosta, então ela vai trabalhar com o que tem. E trabalhar com o que tem muitas vezes traz para a gente essa questão de enxergar as pessoas fazendo o quê? Coisas por obrigação. E aí não faz bem feito, não atende bem feito, não atende do jeito que a pessoa merece. Tem coisas que é muito engraçado. Nossa, eu fui no médico, chegou lá no hospital, fui muito bem tratado. Gente, isso é obrigação. Isso não é favor, não. Isso é obrigação. Você ser bem tratado em qualquer lugar que você for, num supermercado, num hospital, num órgão público, isso é obrigação. Obrigação, isso não é favor nenhum que as pessoas estão fazendo. Mas muitas vezes a gente sai de um lugar falando, pô, a pessoa parece que está fazendo favor pra gente. Não trabalha com o que gosta. Tenha certeza disso. Não trabalha com o que gosta. Ah, tem a situação de que a pessoa pode ter acordado não muito bem naquele dia, mas ninguém tem que descontar nada em ninguém. Ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Então, analise as coisas que você gosta de fazer, entenda o que você for fazer por gosto, por gostar, estude, se capacite para ser o melhor profissional daquela área. Eu tenho visto que hoje está na moda bolo caseiro, lojas de bolo caseiro. Então o que eu falo é o seguinte, você gosta de fazer bolo? Hoje você trabalha com o que? Ah, eu sou atendente de tal lugar, mas eu amo fazer bolo. Olha aí, você já achou uma coisa que você gosta. Então, seja a melhor pessoa que faz bolo na vida. Não é para concorrer com outra pessoa, é para ser melhor que você mesmo todos os dias. O seu maior concorrente é você mesmo. Sabe? Então, seja a melhor pessoa naquilo, fazendo bolo. Vou fazer bolo de chocolate, eu vou ser a melhor pessoa fazendo um bolo de chocolate. E você é a melhor pessoa fazendo um bolo de pote. E você é a melhor pessoa fazendo um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas seja capacitado naquilo para que você seja realmente um profissional reconhecido. Um profissional que cada dia que passa supera as suas expectativas. Já ouviram falar naquelas coisas que um chefe de cozinha renomado, aquele cara foi um cara que estudou, ele se capacitou para fazer tal coisa e foi inventando pratos, inventando sabores para que o prato dele fosse diferenciado, para que o prato dele fosse reconhecido primeiramente naquele restaurante e depois alcançar novos voos. Aquele chefe é reconhecido mundialmente. Então, e essa é a situação, mas ele começou de algum lugar. Ele começou com um prato. Ele começou e se especializou naquilo e se tornou melhor naquilo que ele faz. Então, se você tem vontade de fazer bolo, vai estudar sobre bolo. Ah, eu nunca fiz bolo, então não sei falar. Mas eu gosto de fazer bolo, eu gosto de pegar na massa, eu gosto de fazer aquilo. Eu gosto quando as pessoas comem um bolo na minha casa e elas me elogiam. Elas falam que o meu bolo é muito bom. Então se capacite para isso, vai fazer curso. Existe um monte de curso de formação em Senai, Senac, esse tipo de coisa. Vai fazer isso. Então vai se capacitar para ser... eu não sei nem se existe essa palavra, melhor bolista, mas a melhor pessoa que faz bolo. E se supere a cada dia. Então essa é a questão. Entenda o que você gosta. Eu, na minha trajetória profissional, trabalhei com compra e venda de carro já também. Foi o meu primeiro emprego, na verdade, né? Foi o Lava Jato. E lá eu aprendi de carro. Eu aprendi a entender como é que se um carro foi batido ou não, se um carro foi pintado ou não. Uma segunda pintura, né? Além da pintura de fábrica. Entender um pouco mais do barulho do motor. Então, esse tipo de coisa. E depois de muito tempo eu trabalhei com compra e venda de carro. Trabalhei em concessionária de veículos, trabalhei em agência de carro usado. Então eu me capacitei para isso naquela época. E muitas pessoas, muitos amigos buscavam o meu conhecimento com relação a isso para adquirir um veículo. E eu na loja que eu trabalhava, na agência que eu trabalhava, na concessionária que eu trabalhava, e me pedia ajuda com relação a isso.
Então, naquele momento, eu era visto como um excelente profissional no no ramo automotivo. Então, é entender o que você gosta de fazer, gente. É entender qual é a coisa que faz seu coração bater forte. Porque hoje, o que eu faço na AC Consultoria, que foi a empresa que eu fundei, meu coração bate forte. Eu sinto ele batendo mais forte quando eu estou falando disso, quando eu estou falando do produto que eu criei. Isso me faz muito bem. Então, a minha sugestão para você com relação à profissão é isso. Entenda o que você gosta de fazer. Ah, mas eu tô com 40 anos de idade, eu tá muito longe para eu ser hoje um médico, por exemplo. Não, não tá longe não. Não tá longe não. Depende da vontade que você tem para isso. Se você fica dando desculpinha que tá longe para isso, é porque realmente você não quer. No fundo, você não quer. Porque quando a gente quer de verdade algo, a gente vai buscar independente da idade, independente da chuva, independente do sol, independente da condição. Porque se você não sabe, fica sabendo. Quando a gente fica esperando a melhor condição para fazer as coisas, para fazer algo, eu nunca faço. Sabe por quê? Porque a melhor condição nunca vai chegar. A melhor condição, ela nunca vai estar. Você vai abrir a janela da sua casa e vai falar assim: nossa, hoje eu estou na melhor condição. Tem um pouquinho de chuva ali, um pouquinho de sol ali, tem um arco-íris ali, e a condição hoje está melhor. É a melhor condição hoje para eu fazer isso que eu preciso fazer. Não. A melhor condição, ela nunca vai chegar. E se você ficar esperando por ela, você não vai sair do lugar. Você vai continuar preso aonde você está. Então nunca é tarde para mudar de profissão. Nunca é tarde para mudar o que você está fazendo. Nunca. Quem quiser, pessoal, pode fazer perguntas aqui, que na medida do possível que eu vou respondendo, tá? E quem quiser também, clica nesse aviãozinho que tem aí e compartilha essa live com outras pessoas. Clica no coraçãozinho aí também, porque eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo, porque isso faz o Instagram entender que a live está sendo relevante e entrega para mais pessoas, tá? Aperta o coraçãozinho aí e segura. Então, entenda de uma vez por todas. Faça uma análise da questão da sua vida profissional. Se você hoje ama o que você faz, está tudo certo. Entenda que o que mais você pode fazer para ser cada vez mais excelente nisso que você faz. Eu estava falando que eu já trabalhei com carro. Então, se eu quero ser o melhor vendedor de carro, se eu quero ser o dono de uma empresa que vende muito carro, eu preciso entender do mercado, eu preciso entender que tipo de carro eu vou trazer para que as pessoas comprem, para que tenha uma rotatividade maior. Eu preciso entender Tem até um amigo que está aqui na live, que uma vez a gente estava conversando e ele comentou sobre isso. Vender carro hoje, toda esquina tem uma agência de carro. O cliente hoje, ele sabe mais de carro do que a própria pessoa que está vendendo. Então o que ele precisa trazer? Ele precisa trazer um diferencial. Que diferencial? Ele tem que dar uma consultoria de verdade para aquele cliente. Porque falar que o carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrica, isso aí muitas vezes está escrito. Tem no manual, está escrito hoje, vem umas tarjas, vem uma faixa hoje no para-brisa do carro, está escrito tudo ali. Então isso aí não precisa falar. Ele tem que saber algo mais. Ele tem que trazer para o cliente dele uma consultoria para que o cliente dele compre dele. Porque o carro que ele está comprando dele, ele pode comprar em vários outros lugares. Tem várias concessionárias, várias agências de carro que têm a mesma educação, que tem a educação de uma pessoa que eu já falei aqui, que isso é o quê? Obrigação, isso não é favor. Então tem educação das pessoas, tem um monte de coisa, tem mais opção. Então ele tem que trazer o quê? Diferenciais para as pessoas. Ele tem que trazer uma consultoria para a pessoa que está comprando o carro dele. Sabe? Além do aquele traquejo ali, né? Que ele tem que trazer. Então, entenda o que você gosta de fazer. Pega uma cartolina e vai desenhando coisas que já passou na sua cabeça de trabalhar com tal coisa. Só que você não trabalhou por algum motivo.
porque na época não houve oportunidade, porque na época você não tinha dinheiro para fazer um curso para trabalhar com aquilo, para fazer uma faculdade para trabalhar com aquilo. Vai colocando no papel. Coloque lá, divida em quadrados essa cartolina e vai colocando essas coisas. Porque quando você vai colocando essas coisas, que eu queria ser piloto de avião, lembra que eu falei aqui no início? Então vou colocar lá, vou desenhar um avião, vou colocar lá, ou então vou escrever avião. Vou colocar lá vendedor, vou colocar uma série de coisas que eu já tive vontade de ser e não fui, ou algo que eu já pensei em ser e nunca estudei aquilo a fundo. E aí você vai entender e coloca a sua profissão atual no meio. O que você faz hoje? E pega um caderno, divide uma linha aqui e coloca aqui de um lado e do outro lado. Um lado você coloca os pontos positivos e os pontos negativos de continuar fazendo o que você faz hoje. Tá? E aí você, no final dessa lista, você vai entender os pontos positivos se sobressaíram sobre os pontos negativos, ou os pontos negativos se sobressaíram sobre os pontos positivos. Então já acende um sinal vermelho de que é algo que você precisa entender. Se você realmente quer estar fazendo o que você faz hoje para o resto da sua vida, ou você quer algo mais, ou você quer buscar algo mais. E aí você vai olhar para sua cartolina com as coisas que você colocou lá que você tem vontade de ser. Teve algum dia vontade de ser. E vai sentir seu coração palpitar. Você vai sentir, vai olhar lá, quando você olhar lá para o piloto de avião, você olhar para o avião e pensar que um piloto de avião que o Alisson poderia ter sido, o que traz isso? Qual é o sentimento que você tem quando você pensa naquela profissão que você não foi? Hoje, quando eu olho para isso, eu não sinto nada. Eu não sinto a palpitação. Mas se fosse algum tempo atrás, antes de ressignificar sobre a questão de ter sido piloto de avião, talvez o meu coração bateria mais forte. Mas hoje não bate. Por quê? Porque hoje eu tenho muito bem resolvido o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. Então coloca lá. Eu queria ter sido lixeiro, eu queria ter sido isso, eu queria ter sido aquilo. Coloca na sua cartolina. Vendedor de quê? Especifica. Porque vendedor tem vendedor de um monte de coisa. Mas eu posso hoje estar com vendedor de uma coisa, posso estar com vendedor de tal coisa. Pode. Mas a sua paixão não está sendo pelo produto, a sua paixão está sendo pela profissão. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então entenda o que você está fazendo. Entenda o que você está fazendo. Eu amo trabalhar com computador. TI. Pode ser uma profissão. Pode ser algo que você hoje é um auxiliar de escritório e mexe em computador todo dia e gosta. E às vezes no escritório que você trabalha, você até resolve problemas das outras pessoas quando o computador trava. Então acende um sinal vermelho para isso. Entenda que você pode ser um profissional de TI. Tá? E aí, essas coisas que eu estou falando aqui, a questão de colocar na cartolina as coisas que você tem vontade de ser ou teve vontade de ser algum dia, analise essas coisas. Canalize. Tire um dia da sua semana. Alisson, não tem tempo. Tem tempo. Você não tem prioridade. Entenda isso. É diferente. Tempo e prioridade. Tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. São 24 horas para todo mundo. Por que tem gente que faz um monte de coisa? Tem gente que levanta cedo, vai na academia, anda de bicicleta, faz o que for, trabalha, cuida de filho, cuida da casa, faz curso, faz faculdade, faz uma série de coisas. Por que tem gente que consegue e tem outras pessoas que não conseguem? Isso se chama prioridade. Então, mas não tem problema não. Se você é dessas pessoas que fica aí lamentando que não tem tempo, pega um sábado, um domingo e tira para entender sobre a sua profissão e sobre as coisas que você tinha vontade de ser e não foi. E trabalha com isso. Pega lá seu caderno, divide ele no meio, coloca os pontos positivos, os pontos negativos e vai fundo nisso. Entenda o que você gosta de fazer. Entenda se é possível ou não você fazer uma migração de uma profissão para outra do jeito atual que você está. Porque muitas vezes você vai ter que fazer uma capacitação, vai ter que fazer um curso, vai ter que fazer uma faculdade para fazer tal coisa. Não quer dizer que isso esteja tão longe.
Porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que a gente ama fazer, nada está tão longe. Você faz cursos, você se capacita para estar a ponto de fazer aquilo da melhor forma possível. Entregar para a pessoa que está lá do outro lado o melhor trabalho possível. Porque todas as pessoas que contratam o seu trabalho, elas merecem que você entregue o seu melhor. E aí, voltando atrás, aquela questão do funcionário público, aquela questão da pessoa que é concursada, que às vezes atende as pessoas de mau humor, isso eu não estou generalizando, tá, pessoal? Eu estou falando a questão de, muitas vezes a gente sai de um órgão público com o sentimento de que aquela pessoa acha que está fazendo favor para mim. Normalmente essas pessoas são pessoas concursadas que não trabalham com o que gostam. Vou repetir aqui a pesquisa para as pessoas que chegaram depois. 90% das pessoas no Brasil não trabalham, não estão satisfeitos com o que fazem hoje. Isso é uma pesquisa do Fred Machado, que é autor do livro É Possível Se Reinventar. 90% das pessoas não estão satisfeitas com o que fazem. É muito alto esse índice. Então olha para dentro de você, olha para a sua profissão e entenda. Você está realmente satisfeito, está feliz com o que você faz? Ou em algum momento você levanta na cama imaginando, poderia ser tal coisa. Eu gostaria de trabalhar com outra coisa. Pensa nisso. 72% das pessoas, segundo uma pesquisa da Gallup, que é uma empresa dos Estados Unidos, é uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos, 72% das pessoas no mundo não trabalham com o que gostam. É um índice muito alto. Muito alto. Então, esquece dinheiro nesse momento. Alisson, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso realizar os meus sonhos. Todos nós precisamos. Estou falando para quando você for fazer essa análise de o que você gosta de fazer e imaginar se você muda ou não de profissão, esquece o dinheiro. Coloca primeiro o seu coração palpitando no sentido de é isso que eu amo fazer. É isso que meu coração bate forte quando eu falo. Então, quando você entender que é aquilo que você gosta de fazer, você vai estudar formas para que você consiga trabalhar com o que você gosta. Que aquilo possa ser uma remuneração para você. Aquilo é que vai pagar as suas contas a partir de agora. E aí você vai entender o que você precisa fazer para ser aquilo que você quer ser. Ou que você sempre quis ser. Aí você vai entender quais são as capacitações que você precisa fazer para que você seja aquele profissional que você sempre imaginou ser. Para trabalhar com o que você gosta, para trabalhar com o que você ama. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você faz o que você gosta, quando você faz o que você ama, quando você faz o que o seu coração bate forte, o seu resultado é muito melhor. É muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Se você hoje ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, fazendo o que você faz, como auxiliar de escritório, como auxiliar administrativo, como o que for, você pode ter certeza. Se você parar de fazer isso e for trabalhar com o que você ama fazer, você tenha certeza que você vai ganhar, primeiro, em satisfação de trabalhar com o que você ama fazer, você acorda mais animado, você está direcionado para alguma coisa que você sabe que o seu resultado é muito melhor, você vai ver o resultado financeiro que isso vai trazer para você. Mas você vai ver como que a sua vida vai mudar. E aí tenha certeza de uma coisa, que é muito importante você saber sobre... Hoje as pessoas falam muito sobre propósito. E o propósito está ligado com uma coisa que chama Ikigai. Que isso aí é uma ferramenta, é uma live que eu vou fazer em um outro momento, talvez na semana que vem ou daqui uns 15 dias. Nós vamos falar sobre propósito. Então essa questão da profissão, tenha isso com você. Entenda o que você realmente ama fazer. E analise as coisas que você precisa fazer para você fazer uma migração. Faz esse exercício aí do caderno, faz esse exercício aí da cartolina, num dia que você tiver tempo, que eu espero que seja bem breve isso aí, para que você busque o quanto antes trabalhar com o que você ama fazer.
Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa live aqui hoje sobre profissão. Se tiver alguma pergunta, manda aqui no comentário para eu responder para vocês. E eu espero que realmente eu tenha ajudado. E se você não conseguiu ver essa live do início, eu vou deixar ela salva aqui. Assista, compartilhe ela com as pessoas que você acredita que precisam de ver essa live, esse conteúdo. E nós vamos ter mais lives aí no decorrer da semana. Eu vou publicando aqui no Instagram. Então tem vários temas aí ainda que eu vou falar essa semana. Semana que vem provavelmente eu vou ter convidados, tá? Então eu espero realmente do fundo do coração que eu tenha ajudado você com alguma coisa aqui nessa live. Um forte abraço, tenha um excelente dia, faça um excepcional dia. Forte abraço.